Nesse vídeo vamos fazer uma pequena análise do Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 34, e também analisar uma argumentação que foi dita neste canal por intermédio então de comentários. Se você se interessa pelo assunto, acompanhe comigo. Muito bem, alguns comentários e raciocínios que recebemos aqui em nosso canal chega a beirar a mediocridade do pensamento de algumas pessoas. Demonstra realmente a sua ignorância com respeito a alguns assuntos. Vamos primeiramente ler aqui Lucas, capítulo 17, versículo 34, e vocês irão saber do que eu estou falando. Eu estarei lendo este texto na tradução mais antiga da tradução do Novo Mundo, que foi o texto em questão, que foi levantado por uma pessoa. Lucas capítulo 17, o versículo 34, nessa versão diz assim: Eu vos digo, Jesus falando, naquela noite, 2 homens estarão numa só cama. Um será levado junto, mas o outro será abandonado. Uma determinada pessoa, ela trouxe atenção então que a tradução do Novo Mundo, ela apoia, veja só a mentalidade da pessoa. Ela apoia o homossexualismo, porque usou a expressão, naquela noite, 2 homens estarão numa só cama. Então, de uma maneira que a TNM aqui está apoiando o homossexualismo. Já a versão mais atual da tradução do Novo Mundo, ela verteu esse texto da seguinte forma: Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada, mas a outra será abandonada. A diferença é que a tradução anterior é uma tradução mais literal dos textos originais. Então há essa diferenciação. Mas mesmo assim, na tradução mais recente, naquela noite 2 pessoas, não entende-se que 2 pessoas, se é homem, mulher, 2 mulheres ou 2 homens. Mas, de qualquer forma, esse foi o argumento dessa pessoa. O texto original, que traduzimos desse texto, acompanhe comigo na tela, como no texto grego, literalmente, esse texto ele deveria ser traduzido da seguinte forma, acompanha aí. Digo a vós, naquela noite estarão 2 sobre uma cama. Aquele um será levado e aquele outro abandonado. Então estarão 2 sobre uma cama. Que 2? 2 homens, 2 mulheres, uma mulher e um homem? Então temos que entender o contexto gramatical e o contexto cultural na qual o texto ele foi escrito. E é o que vamos ver a partir de agora. Então vamos salientar primeiro aqui a parte gramatical do texto. A expressão 2 ali inserida então no texto, 2 homens, é relacionada à palavra grega, conforme vocês estão vendo aí, duo, que é 2. Ela ocorre sem substantivo acompanhante. Então não implica necessariamente 2 pessoas do mesmo sexo. Pois essa expressão em grego, duo, ela está relacionada a homens no sentido geral da palavra. Isso inclui homem, mulher e também crianças. Se nesse texto relacionasse a parte sexual, a parte 2 homens, 2 seres do sexo masculino, usaria a expressão em grego andrés, para se referir relacionada ao sexo, e não ao sentido de homem em geral, da humanidade de maneira geral. Então essa é a diferenciação gramatical nesse texto. Agora vamos abordar aqui um pouco o contexto social da época na qual Jesus aqui ele estava inserido. Por exemplo, a concordância de Strong ela define a palavra kline, que no caso foi usada aqui como cama, pode se referir também a um sofá ou um tapete portátil, quando as pessoas elas se recostavam depois após uma refeição para descansar. Algo tipo desse, conforme vocês estão vendo em sua tela.
Era um costume oriental e até muito usado, até mesmo hoje, em culturas orientais, ter esse tipo de ambiente para que possa se descansar após uma refeição, para continuar tendo ali uma conversa agradável com familiares e amigos. Então, cama, diferente do que nós estamos acostumados, principalmente nos nossos dias, uma cama comum para descansar, esse era a cama relacionada nesse texto, dentro de um contexto social da época. Então não tem nada a ver aqui com uma intimidade de um casal, qualquer que seja a situação. Acompanhe comigo, vamos fazer a leitura aqui na Bíblia Ecumênica, da qual essa Bíblia ela foi um trabalho realizado entre eruditos católicos e eruditos protestantes, ou seja, nas duas linhas teológicas. Vamos ver como essa tradução verteu esse texto. Lucas capítulo 17, o versículo 34. Eu vos digo, naquela noite, 2 homens estarão sobre o mesmo leito. Um será tomado e o outro deixado. Percebemos que essa tradução usou a mesma expressão inserida na tradução do Novo Mundo, na versão um pouco mais antiga, na versão mais literária. Ela usou a expressão 2 homens. Mas sabemos agora o que significa, tanto gramaticalmente, a expressão homens nesse texto, e também o contexto cultural, social da época. Então, dito de maneira bem simples, o que está errado não é a tradução do Novo Mundo, mas sim é a mentalidade carnal de algumas pessoas, pela qual os seus argumentos dispostos simplesmente de críticas sem fundamentos e com base em ódio, fazem contra a tradução do Novo Mundo e, consequentemente, contra as testemunhas de Jeová. A pergunta é, você irá seguir uma pessoa com uma mentalidade tão medíocre como essa? Mais uma vez, quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, compartilhe, se inscreva, dê o seu like. Até mais e fique com Deus.